faça como Marcelino. Compartilhe o amor de Deus e a mensagem da salvação através de seus dons e talentos. Aproveite todas as oportunidades. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Assim como estamos, vamos curvar nossas mãos e falar com Deus. Querido amado Pai, graças te damos, Senhor, porque mais uma manhã o Senhor nos ajudou a vencer barreiras como a chuva, por exemplo, e nos trouxe a sua santa casa de oração, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos concede onde ofertar, Pai. Que essas ofertas possam atingir o seu objetivo, Pai. É isso que pedimos e agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Muito bom sábado para você. Como mencionado antes, vou repetir a vocês, eu sou o pastor Cedric, é difícil mesmo. Daqui a pouquinho eu vou botar o PowerPoint, vai ficar mais fácil, você vai ler, você vai entender, e você vai entender que tem um sobrenome pior ainda, tá? O sobrenome é Sprott. A última vez que eu vim aqui à igreja, já faz 1 ano e 2 meses mais ou menos, quando meus pais vieram fazer a Semana da Família aqui, Luiz e Kelaine. Eu estive aqui com eles visitando-os e sou professor no IAP, dou aula para esses meninos que tocaram os sinos. Eu e esses bambinos estamos muito felizes de estar aqui hoje, muito mesmo. Obrigado pelo convite,
É uma honra poder participar do culto com vocês. E reforçando, na verdade, o tema de hoje à tarde, o JA, será feito pelo grupo Expressão de Vida, um grupo vocal do IAP, e você está convidado a vir aqui, 5h30 da tarde, ok? Dizem que para você ser um bom pregador, você precisa de três coisas para ser um bom pregador. Você deve falar alto para ser ouvido. Você deve falar claro para ser entendido. E você deve falar pouco para ser querido. Então essa é a sequência de hoje, ok? Nós vamos ter aqui um tema que você vai apreciar, espero eu. Preparei com muito carinho. E como todo bom professor, eu quero te apresentar um tema que te leve à ação. É isso mesmo. O professor, para ser um bom professor, ele deve dar o conteúdo, mas ele deve fazer você refletir, e ele deve pedir para que você haja na vida. O que eu posso fazer com esse conteúdo? Você vai refletir, você vai pensar o que você pode fazer com ele. É isso que nós vamos fazer hoje. Irmãos do multimídia, aí está. Esse é o tema de hoje. Receitas para uma boa saúde. Na verdade, esse é um pré-tema. É a minha introdução, é o tema da minha introdução. O tema mesmo vem daqui a pouco, e aquele é meu nomezinho difícil que eu falei para vocês. Mas não tem problema, até a minha mãe erra de vez em quando, tá? Fiquem à vontade. Nós vamos então brincar um pouquinho agora. Nós vamos fazer um momento da saúde, que não tem nada a ver com a figura que eu coloquei ali para você, né? Agora são 11h15 quase, e você já deve estar pensando daqui a pouco, né? Ainda mais com aquela maldade que eu fiz com você. Nós vamos brincar de um momento mais você agora, porque eu vou te contar, como todo bom gordinho, o que eu gosto de comer, e você vai ver. O meu doce preferido é esse aí que você está vendo, e ele tem por nome bolo verde. Então da próxima vez que eu vier aqui, você já sabe o que vai fazer para o café da tarde. O bolo verde. Minha irmã faz, eu amo de paixão, é uma delícia. E ele se constitui de algumas coisas, ingredientes, né? O que você vai precisar para fazer ali está, depois eu posso passar, viu, irmãos? Não tem problema, a gente conversa depois. E também nós temos o modo de preparo. E sem você realizar atentamente essas duas coisas, você não pode fazer a receita preferida do gordinho, entendeu? Então você tem que ter os ingredientes corretos e deve ter a maneira correta de preparar. Afinal de contas, eu fui estrear um fogão novo, quer dizer, velho. Na verdade é o seguinte, a minha vizinha, ela tem um filho, e o filho dela tem a minha idade, e ela comprou o fogão para o casamento dela. Então o fogão é velho, mas para mim é novo, porque ela me deu o fogão, eu não tinha. Então ela me deu um fogão e eu fui estreá-la tentando fazer um bolo. Não era esse aqui, eu fui inventar uma coisa. Atrás da minha casa tem um pé de amora. E eu falei, o que eu vou fazer com tanta amora? Eu juntei assim um pote de sorvete cheio de amora e não estava dando conta de comer amora. Falei, vou fazer um bolo de amora. Daí fiz o bolo e daí fui tentar fazer o bolo e ficou solado. Não deu certo. Você tem que acompanhar o modo de preparo exato. Eu fui fazendo na minha cabeça e não deu certo. Só que em vez de fazer ele com limão, conforme é da imagem, eu fui fazer com amora. Ficou gostoso, só que ficou meio daquele jeito que um solteiro sabe fazer bolo. Então, você hoje vai ter esse momento de receitas. Eu acho que os pastores, os pregadores, os evangelistas, eles são cheios de dar receita para a vida das pessoas. E eu vou fazer isso hoje, tá? Nós vamos ter algumas receitas. Eu disse no início que eu ia dar algumas receitas para uma boa saúde, só que eu estou falando de alimentação, que não é nada saudável. Mas você, depois que você fizer o seu bolo, você faz o que quiser com ele, ok? Né? Beleza? Mas agora nós vamos nos concentrar realmente no tema, que na verdade não é uma receita para uma boa saúde, é uma receita para a sua saúde espiritual. É mais ou menos o seguinte, eu baseei esse sermão em uma pesquisa que eu li esses dias, que dizia que para você ter uma boa saúde, você precisa seguir alguns passos. São 7 passos, e eu vou apresentá-los para você hoje. Só que engraçado que a pesquisa ela não mencionava nada de ser cristão ou de Deus. E você vai ver que tem muito a ver com a nossa filosofia. Por exemplo, o primeiro, para você ter uma boa saúde, você precisa respirar bem. Esse era o primeiro. O segundo dizia a respeito de que você quer ter uma boa saúde, você precisa comer bem. Tá? O bem ali é só ilustrativo. Okay?
Você quer ter uma boa saúde, ponto número 3, você precisa fazer exercício físico. E as mulheres já estão me olhando feio, e tem alguns outros que já estão escorregando a bunda para baixo assim na cadeira, porque não gostam de ouvir falar de exercício, mas para a saúde você precisa. Nós precisamos também do descanso. Esse sim, todo mundo está dando um belo de um sorriso, porque se você quer ter uma boa saúde, você precisa dormir adequadamente. E comer da sono e dormir da fome, parece que é uma beleza essa fórmula aí, não é verdade? Então nós temos 4 já, faltam alguns, e olha só, o 5º elemento é a maturidade. Impressionante, né? Eu nunca tinha ouvido falar que a maturidade ela pode trazer boa saúde, mas essa pesquisa dizia. E eu vou logo daqui a pouco explicar o que quer dizer a maturidade, e você vai entender por que ela faz bem para a saúde. E por fim, lógico, o amor. Como não? O amor ele faz bem para a saúde, segundo essa pesquisa, e se você não inserir todos esses elementos na sua vida, a sua vida vai ser incompleta na questão da saúde. Foi o que ela disse. Mas você, como todo bom cristão, você já começa a imaginar aquela fórmula básica, o tripé do cristianismo, que é a mente, o corpo e o espírito, né? E você começou a inserir a comida para o corpo, respiração para a mente, exercício para os dois. E eu te pergunto, a pesquisa não mostrou nada sobre o espírito, na verdade, deixou em branco essa questão. Então nós vamos conversar sobre isso. E a vida espiritual, onde que entra na saúde? Ela entra sim, e eu vou fazer um paralelo dessa receita aqui que eu mostrei para vocês, da pesquisa que eu li. Nós vamos fazer um paralelo dela com a vida espiritual, ok? Então tente não se perder, vai ser nesse sentido que nós vamos conversar hoje. E a vida espiritual, tá bom? Então o tema de hoje é o seguinte: receitas para a boa vida espiritual. Já que a pesquisa dizia da saúde, então nós vamos falar a saúde ligado com o espírito, tá? A vida espiritual. Então, só relembrando, vou voltar aqui para você ver, são esses os elementos que nós vamos estudar hoje, e eles relacionados com a saúde, ok? Vamos começar pelo primeiro, que é a questão da respiração. Porém, antes disso, eu preciso que você olhe aqui para mim agora, ok? Olhou? Agora você vai fechar o seu olho, que a gente vai pedir a bênção de Deus para abrir a palavra. Querido bom Pai que estás nos céus, pedimos, Senhor, que seja feita a Tua vontade na nossa vida agora. Que o Teu Santo Espírito possa inundar nossos corações, iluminar a nossa mente, para que ao abrirmos a Tua palavra seja feita clara, e que nossos olhos possam enxergar, mas que nossa mente possa sair daqui convicta. Em nome de Jesus. Amém. Você trouxe a sua Bíblia? Aí? E nós vamos gastar ela hoje. Gastar, para lá e para cá. Você vai fazer ela ir para frente e para trás. Nós vamos ler bastante. Então, como eu disse no início que eu vou falar pouco, é que eu vou deixar a palavra de Deus falar um pouquinho mais do que eu. Ok? Então você já vai pegar na sua Bíblia. E o primeiro texto que nós iremos ler é Salmo, capítulo 55. Salmo 55. Enquanto você vai abrindo, a pesquisa que eu li então, que dizia a respeito da saúde e a respiração, dizia que uma pessoa tem que respirar de 2 formas básicas. E elas são as seguintes: ela deve respirar de forma profunda e constante. E quando eu comecei a estudar isso e ver o que tem a ver com a vida espiritual, eu já fiz a ligação com a oração. A nossa oração, ela também deve ser de forma profunda e constante. Mas a pesquisa ela falava mais ou menos o seguinte: uma pessoa ela consegue ficar mais ou menos entre 5 e 7 minutos sem respirar, antes que o seu cérebro comece a criar falência. Essa era a pesquisa. Eu uma vez fui tentar fazer esse teste. Vamos ver se é de 5 a 7, eu consegui ficar 2 embaixo d'água, né? E os meninos gostam muito disso, ficar cronometrando embaixo d'água, para ver quanto tempo fica sem respirar. Eu fiquei 2. E da mesma forma que sem a respiração você não consegue viver de maneira adequada, sem a oração a sua vida espiritual não é digna. Nós vamos ver isso agora no texto que você abriu, Salmo 55, versículo 17, por favor, acompanhe comigo. E nós vamos descobrir o que a Bíblia fala sobre essa questão da oração sendo a respiração da alma. Vamos ler a partir do 16, pode ser. Diz o seguinte: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia
farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Esse texto nos diz que nós temos que ter sim momentos adequados para fazer a nossa oração. A pesquisa dizia que você tem que respirar de maneira profunda durante algumas vezes no dia. Ao acordar, um pouco mais à tarde, você deveria sair ao ar puro e fazer uma boa respiração profunda para assim alimentar bem a sua corrente sanguínea. A oração é da mesma forma. Se você não tiver o tempo adequado e fazer isso de forma profunda, a sua vida espiritual ela não será plena. Você deveria dedicar, assim como o texto diz, de manhã, pela tarde, à noitinha, momentos específicos que você e Deus irão conversar, para que assim a sua saúde espiritual possa ter um início. Ok? O segundo verso que eu gostaria de ler com você, você vai passar algumas folhas para frente, muitos livros na verdade. Nós vamos abrir primeiro o Tessalonicenses. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O verso 17 do 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler, você pode acompanhar na sua Bíblia, o verso pequeno e direto que diz: orai sem cessar. Por que eu te fiz abrir a Bíblia para ler um verso tão pequeno, de 3 palavras? É porque a sua vida, ela não vai ser adequada espiritualmente se você não seguir esse princípio da Bíblia, que é a oração sem cessar. O que significa isso, professor? Pergunta aos meus alunos. Significa que você não precisa andar o tempo inteiro de olho fechado orando a Deus, mas que você precisa, pela manhã, pela tarde, pela noite, estar sempre ligado em contato com Deus. Ontem eu ouvi uma música que dizia que o meu coração está em sintonia com o coração de Deus. É isso, esse é o orar sem cessar. Significa que você vai seguir o exemplo de Enoque, que era uma pessoa que vivia em negócios, comprava, vendia, ele fazia os seus trâmites no negócio, mas ele estava sempre ligado com Deus. E ele é um exemplo para nós hoje. A pessoa que você vai conversar, ou você vai fazer as suas atividades do lar, ou você vai no seu trabalho, ou você vai na escola, você tem que estar sempre conectado com Deus. Nós cristãos temos uma mania muito constante, que é a seguinte: você separa a sua vida em 3, sendo que a primeira é a parte sacra, do outro lado nós temos a parte profana, e no meio você tem ali o meio termo, ou seja, você tem o que é de Deus, o que é do mal e o mais ou menos. Então você pergunta: esse filme é de Deus? Não. É do mal? Não. Mas posso ver? Pô, então mais ou menos. Nós temos essa mania, mas a Bíblia sempre apresenta apenas 2 caminhos: é o caminho do bem ou do mal, é o da porta estreita ou da larga, é o bode ou a ovelha, é o ladrão da direita ou da esquerda. São sempre 2 caminhos que você tem que escolher. Então o que nós aprendemos é que orar sem cessar significa: se você for comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus, senão você vai estar no caminho do mal. Esse é o orar sem cessar, é você estar sempre ligado com Deus em todas as suas atividades. Nós vamos passar agora para o segundo elemento da nossa pesquisa, que fala da alimentação. A comida é extremamente importante, e a pesquisa dizia que uma pessoa pode ficar entre 30 e 40 dias sem comer. Já pensou? 40 dias, te diz alguma coisa? Jesus no deserto, 40 dias? Diz também a pesquisa que tem relatos de pessoas, nada comprovado cientificamente, de uma mulher que viveu 2 anos sem comer comida sólida, apenas tomando líquidos e fazendo fotossíntese. Não sei como, ela ia para o sol e recebia nutrientes. A gente sabe que o sol produz vitamina D no corpo, mas não é o suficiente para você viver apenas disso. Mas ela conseguiu. Da mesma forma que você não consegue ficar sem alimento, porque o alimento te traz proteínas, vitaminas, te ajuda a crescer e ficar forte, nós temos um alimento espiritual que é necessário para a sua saúde espiritual. E esse alimento é a Bíblia. Ele nos traz crescimento e força. Acompanhe comigo então o nosso texto que nós iremos ler, que é de Jeremias capítulo 15, por favor. Abra a sua Bíblia e nós vamos entender o que significa se alimentar espiritualmente. Jeremias 15. Capítulo 15,
verso 16. Diz o seguinte: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Esse é Jeremias capítulo 15, verso 16, onde ele faz uma alusão a se alimentar da palavra de Deus e a alegria no seu coração, porque através disso você acha alegria para a sua vida. É o direcionamento, é o que te deixa forte, é o que te faz crescer espiritualmente. Da mesma forma que quando você é criança, você come apenas a papinha ou o leite materno, e assim quando você vai crescendo, você vai se alimentando de coisas mais pesadas, mais fortes. Na vida espiritual é a mesma coisa. Ao início você recebeu um estudo bíblico de alguém, você entendeu que Deus é amor, e você vai crescendo, e a cada dia você tem que procurar mais força na palavra de Deus, para assim promover o seu crescimento espiritual. Está conseguindo acompanhar comigo? Nós temos então algumas receitas para a vida espiritual, para a sua saúde espiritual. A primeira nós falamos que a respiração da alma é a oração, e a segunda que o alimento para o seu espírito é a palavra de Deus, a Bíblia. E amém por isso, porque nós somos o povo que lê a Bíblia. Pelo menos deveria ser assim, na verdade. Vamos para o terceiro elemento da nossa pesquisa, e nós vemos que para a sua saúde você precisaria ter o exercício físico. E para a sua saúde espiritual é a mesma coisa. Eu vejo esse caso na vida da minha mãe. Ela, alguns anos atrás, ela participou de uma gincana ecológica que nós chamamos de Tree Life. Lá no IAP nós chamamos de Tree Life. É um negócio muito bacana, e ela estava participando, e ela teve que pular de um tronco de árvore que estava deitado mais ou menos dessa altura, assim, para cá. Só que com o terreno meio acidentado, ela torceu o joelho, rompeu o ligamento e teve também um problema no menisco, mais ou menos o que o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká tiveram ao mesmo tempo. Então ela teve que usar a muleta, teve que fazer cirurgia, e durante 6 meses ela mal conseguia apoiar a perna. Até hoje, a sua perna direita é um pouco mais magra, porque ela precisa ainda se apoiar para subir escadas, ela não fez força durante muito tempo. A fisioterapia ela levou meio assim, mais ou menos, e hoje ela sofre essa dificuldade. Da mesma forma, se nós não praticarmos exercícios, nosso corpo atrofia. E é assim com os atletas, eles precisam constantemente estar se exercitando. E nada é diferente da nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual é assim também. Se você não exercitá-la, ela atrofia, ela fica pequena, ela não progride. Nós vamos ver o que significa ser exercitado espiritualmente. É o serviço na igreja e na comunidade. Dessas duas formas. Então pegue sua Bíblia, nós vamos ler o que a palavra de Deus fala sobre esse exercício espiritual. Sendo que o primeiro texto que nós iremos ler é 1 Coríntios 12. Então acompanhe aí comigo. A partir de 1 Coríntios 12, nós vamos ver como nós podemos exercitar espiritualmente a nossa vida. Coríntios 12, a partir do verso 4, nós lemos assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então aqui nesses trechos que nós lemos, nós entendemos que sim, nós precisamos nos exercitar, e cada um tem o seu exercício específico que Deus lhe dá através dos dons espirituais. Entenda que vários são os dons, mas Deus é o mesmo. Vários são os ministérios, mas o mesmo Jesus que é o foco do seu ministério. Para todos temos características diferentes, mas é o mesmo Espírito quem opera tudo em todos. Então sim, você precisa se exercitar espiritualmente na igreja e na comunidade, conforme os dons que Deus te deu, para assim ter uma boa saúde espiritual. Ok? Estamos falando então primeiro da respiração da alma, que é a oração. Segundo, a Bíblia é a palavra de Deus e é o alimento para a sua vida espiritual. Nós estudamos também que nós temos que ter o exercício físico,
que é o serviço do cristão para com os outros. Nós vamos estudar agora o contrário do exercício, que é o descanso. Nós vamos ver que o descanso ele é importante sim para a sua vida. E naquela pesquisa que falava sobre saúde, dizia que uma pessoa pode ficar 3 dias sem dormir antes de começar a criar falência nos órgãos. 3 dias. Uma vez eu fiquei um dia. Eu sou péssimo em ficar acordado, mas eu fiquei um dia assim para jogar videogame com os amigos, sabe essas coisas assim, moleque. No outro dia eu me sentia cego, surdo, mudo e louco. Nada funcionava, meu olho lacrimejava, não escutava direito, fiquei rouco e eu não presto se eu fico sem dormir. A nossa vida espiritual é da mesma forma. Nós ficamos cegos, surdos, mudos e loucos ao mesmo tempo se a gente não tem um descanso espiritual. E eu vou te falar o que significa o descanso espiritual. Nós temos 2 tipos de descanso. O primeiro, aquele que você está acostumado a ouvir aqui na igreja, que é o descanso sabático, onde você dedica um dia para descansar para Deus. E o segundo é o descanso 24 horas. Como assim? Pegue sua Bíblia. Nós vamos ler Mateus capítulo 11 e vamos entender o que significa descansar 24 horas espiritualmente. Então Mateus capítulo 11. Mateus 11, verso 28, é o que a palavra de Deus nos diz, é o seguinte: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oi? Mateus 11, 28. Ok? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Essa mensagem me diz mais ou menos assim: enquanto eu era desbravador, nós fazíamos caminhadas, como os desbravadores normalmente fazem, e ali você tinha que levar para o acampamento, para a sua caminhada, tudo que você fosse precisar dentro da mochila, né? Então, o facão, o cantil, a lanterna, um par de tênis extra, algumas meias e assim por diante. E a mochila do desbravador normalmente é pesada, na verdade. Imagine agora que essa mochila fosse a sua vida. Então nós temos aqui uma mochila. E dentro dessa mochila, que é a sua vida, você abre ela e você começa a colocar todas as suas dificuldades. Coloca as suas tristezas, abre um outro compartimento e bota as suas lutas. Aqui no outro compartimento você coloca os desafios na família, no trabalho, no outro compartimento, e assim você vai preenchendo essa mochila, que é a sua vida. Agora imagine que ela não é assim, mas ela é uma mochila desbravador, e você lota ela até o teto. Essa mochila ficou difícil de carregar, não ficou, irmãos? Afinal de contas, todos nós temos tristezas, lutas, dores, e ela fica difícil de ser levada na caminhada cristã. E o que Deus fala para você é mais ou menos assim nesse texto: se a sua mochila, a sua vida está muito pesada, troca comigo, porque eu tenho uma pochete que tem dentro um grão de mostarda, e se você quiser trocar comigo, eu te troco, porque eu levo para você, e assim o seu fardo vai ficar leve. É isso que o texto nos diz. Esse é o descanso espiritual que deve ser 24 horas, é irmos até o Senhor, colocarmos a Ele todas as nossas cargas, e assim Ele alivia o nosso trajeto. Que você possa fazer isso, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, ok? Sua vida vai ficar muito mais fácil, e a sua caminhada cristã vai ficar mais saudável. Vamos seguindo, e nós temos que tratar de mais 2 assuntos, sendo que o primeiro deles que a gente vai tratar é a maturidade. Então eu fui tentar entender, lendo essa pesquisa, o que significava maturidade para a saúde. É mais ou menos assim: a maturidade, ela pode ser traduzida por outra palavra, chamada responsabilidade. A maturidade, quando você é pequeno, bebê, você quase não tem ela, você só recebe leite, você recebe carinho, conforto, limpeza dos seus pais, mas você vai crescendo, você se torna um menininho. E na escola agora você já consegue compartilhar os brinquedos, o lanche, mas você vai crescendo e agora você se torna um jovem e você trabalha para ajudar no sustento da família. Mas você cresce mais e agora você tem a sua família e agora o seu foco não é mais ajudar, mas
é dar tudo o que você pode para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido. Assim é a maturidade, segundo a pesquisa. E eu fiz um paralelo disso com a vida cristã, é perfeito. Da mesma forma, nós temos dificuldades e responsabilidades uns para com os outros. Quando você é novo na fé, você está conhecendo Jesus, você quer receber a palavra, estudo, você quer vir na igreja e ser abraçado, mas você vai crescendo e agora você já consegue compartilhar o amor com os outros, até o ponto que você alcança a maturidade espiritual e agora o seu foco é fazer das pessoas cidadãs do reino dos céus. Esse é o nosso foco como cristão e esse é o foco que nós devemos alcançar para a maturidade espiritual, ok? Nós temos um texto que fala sobre isso e eu vou deixar de tarefa de casa para você. Você vai ler ele em casa, porque na realidade foi o mesmo verso que nós lemos na escola sabatina. Hebreus capítulo 10, 24. Nós já lemos ele, estudamos ele durante a semana e vimos o quão importante é você estar na igreja para promover a sua maturidade espiritual. Ok? Tarefa de casa, Mateus 10, 24 e 25. Vamos então à nossa conclusão do tema. Nós vimos até aqui que a respiração da alma é oração, você precisa disso para ser saudável. Precisamos saber que a alimentação é a palavra de Deus que te deixa forte na vida espiritual. Sabemos que o exercício é o que faz essa força não atrofiar e que o descanso é o que te promove o benefício necessário. Mas nós vimos que a maturidade é a responsabilidade e a melhor das responsabilidades é o último aspecto, que é o amor. O amor. Então a pesquisa dizia que para você ser uma pessoa saudável, você precisa amar, porque assim as suas emoções podem te ajudar a controlar o seu corpo. É o que nós acreditamos como cristãos, que a mente ela não está separada do corpo. As duas se dependem uma da outra. E assim a nossa vida espiritual depende do amor também. Então nós vamos ler um texto que vai exemplificar isso na vida cristã. E esse texto é um texto tão conhecido que é, abra sua Bíblia, Mateus 22, a partir do versículo 37, nós já estamos aí pertinho, só virar algumas páginas. Mateus 22, 37 vai te dizer como é o amor cristão. Na verdade você já sabe, nós vamos relembrar. Mateus 22, 37, iremos ler. Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nós temos as duas facetas do amor cristão, que é amar a Deus e amar ao próximo. Como isso pode fazer saudável espiritualmente? O texto que finaliza esse capítulo já diz dessas dois elementos, que é o amor ao próximo e a Deus, dependem toda a lei e os profetas, toda a Bíblia é baseada nisso. E se você quer ser uma pessoa madura espiritualmente, você precisa sim colocar Deus em primeiro lugar e colocar o seu próximo como seu semelhante realmente, não como alguém inferior ou alguém superior, que é o que nós costumamos fazer na sociedade de hoje. Seguindo esses passos, irmãos, você alcançará a maturidade espiritual, você vai ter uma saúde plena espiritualmente. Vou repetir os passos para você, eles estão aqui. Se você quer ter uma boa saúde espiritual, aí está, 6 passos. Primeiro, ore sempre. Isso depende da sua espiritualidade, da sua oração, do seu contato com Deus. Religião significa você ser ligado a Deus, e sem a ligação da oração é impossível. Número 2, estude sempre a Bíblia. Afinal de contas, você não vai conseguir obter forças para vencer os seus problemas se você não estudar a Bíblia. Ela que te dá força, é o alimento. 3, sirva a igreja e a comunidade. Esse é o exercício físico, na verdade, exercício espiritual, para que a sua saúde não se atrofie. Número 4, repouse no Senhor. E você sabe que você tem um dia para isso, mas 24 horas por dia você tem que estar entregando a Deus todas as suas cargas. Número 5, vá aos cultos e tenha responsabilidade. Isso te ajuda a ter maturidade espiritual. É aqui na igreja que você aprende a amar o próximo, a você ser ligado com Deus. Não deixe de vir aos cultos. E número 6, ame a Deus em primeiro lugar, com todas as suas forças. E também ame os seus amigos, as pessoas que precisam de você para chegar até o céu. Amém. Para encerrarmos, nós temos uma música do Coral de Sinos
E essa música você pode fechar os seus olhos, porque você já conhece ela. A música Falar com Deus. Enquanto eles estiverem tocando, se você sentir a vontade, pode cantar. Se não, fique olhando para dentro de você mesmo. Esse é o apelo que eu quero fazer para você essa manhã. Enquanto eles estiverem tocando e cantando essa música tão bonita, eu quero que você tente aplicar as verdades espirituais que você aprendeu hoje na sua vida. Como você pode ter uma saúde espiritual adequada? Você sabe o que você precisa fazer. Então, que Deus seja louvado através da sua decisão. Querido bom Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. E obrigado porque colocas em nossa mente a vontade de seguir e ter uma saúde espiritual adequada.
cada um ao sair desse lugar seja acompanhado pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.